Paris, madrugada de 5 de setembro de 1911, dois homens caminham apressados pelas ruas vazias. Eles carregam uma valise pesada e um segredo ainda mais pesado. Dentro da mala estão duas esculturas roubadas do Louvre. O que eles não imaginavam é que em poucas horas seriam ligados ao crime mais famoso da história da arte. Um deles era o poeta Guillaume Apollinaire, ou Pablo Picasso. Mas como o maior pintor do século XX acabou sendo acusado de roubar a Mona Lisa, hoje você vai descobrir o que realmente aconteceu e quem foi o verdadeiro ladrão. No dia 22 de agosto de 1911, o pintor Louis Barraud chegou ao Louvre como fazia sempre. Ele pretendia pintar uma cópia da Mona Lisa, mas ao olhar para a parede, algo estava diferente. O quadro simplesmente não estava lá. Barraud procurou os seguranças, e a resposta que recebeu foi: ninguém sabe. Inicialmente, acreditaram que a pintura poderia estar sendo fotografada, um procedimento comum na época. Mas horas depois, a verdade veio à tona. A Mona Lisa havia sido roubada. E o mais inacreditável é que o roubo tinha acontecido 2 dias antes, e ninguém havia percebido. A segurança do Louvre, um dos museus mais importantes do mundo, era precária. Para se ter uma ideia, jornalistas chegavam a se esconder dentro de sarcófagos para testar o sistema, e saíam de lá sem serem notados. O escândalo foi imediato. O mundo inteiro queria saber: quem ousaria roubar a obra mais famosa de Leonardo da Vinci? Enquanto a polícia caçava o ladrão, 2 artistas em Montmartre entravam em pânico. Picasso e Apollinaire tinham em casa 2 pequenas esculturas ibéricas que haviam sido roubadas do próprio Louvre meses antes. As peças foram levadas por um conhecido de ambos, Géry Pierre, que as roubou para provar como um museu era vulnerável. Picasso, fascinado, pagou 50 francos pelas esculturas, e elas chegaram a inspirar um de seus quadros mais famosos, Les Demoiselles d'Avignon, de 1907. Mas agora, com o roubo da Mona Lisa, estampado em todos os jornais, tudo mudava. Se a polícia descobrisse as esculturas, os 2 poderiam ser presos. Na madrugada de 5 de setembro, eles decidiram se livrar das provas. Andaram pelas ruas de Paris carregando a valise pesada, com a intenção de jogar as esculturas no rio Sena. No entanto, dominados pelo medo e pela culpa, desistiram. Voltaram exaustos para casa, sem saber que o pior ainda estava por vir. Dias depois, tomado pelo desespero, Apollinaire decidiu confessar. Ele foi até a redação do jornal Paris Journal, entregou as estatuetas e inventou uma história. Disse que um conhecido costumava roubar obras do Louvre para ele e para Picasso. A imprensa não perdeu tempo. No dia seguinte, as manchetes estampavam: o caso das estatuetas. O escândalo tomou conta de Paris. A polícia agiu rápido. Apollinaire foi preso e 2 dias depois, agentes bateram à porta de Picasso. O pintor, assustado, acordou com os policiais em sua casa. Como não havia viatura disponível, ele foi levado de ônibus até a delegacia e ainda teve que pagar a própria passagem. O episódio o marcou para sempre. Picasso prometeu que nunca mais pegaria aquele ônibus na vida. No tribunal, Picasso e Apollinaire se enfrentaram diante do juiz. Ambos estavam desesperados. Apollinaire já havia confessado seu envolvimento no roubo das estatuetas, mas Picasso negou tudo. Em um momento dramático, o juiz perguntou: você conhece este homem? E Picasso respondeu friamente: nunca o vi na vida. Mais tarde, o pintor admitiria que aquela foi uma das maiores vergonhas de sua carreira. Ele viu o rosto de Apollinaire empalidecer, e a amizade dos 2 nunca mais se recuperou. Picasso foi liberado, mas proibido de sair de Paris. Apollinaire passou uma semana preso, e o nome de Picasso ficou marcado como o de um possível ladrão de arte. Enquanto isso, o verdadeiro ladrão vivia tranquilamente. Suo nome era Vincenzo Perugia, um carpinteiro italiano que trabalhava no Louvre. Ele era responsável por instalar molduras de vidro protetoras e conhecia cada corredor do museu. No dia 19 de agosto de 1911, Perugia se escondeu dentro de um armário. Esperou o museu fechar, retirou o quadro da parede com uma chave de fenda e tentou fugir. Mas a porta do térreo estava trancada. Preso dentro do Louvre, ele teve que esperar até o amanhecer. Um encanador apareceu, abriu a porta e o deixou sair, sem desconfiar de nada. Perugia saiu pela porta da frente, com a Mona Lisa escondida debaixo do casaco. Durante 27 meses, ele manteve a obra escondida embaixo do fogão de seu apartamento. Quando finalmente tentou vendê-la a um antiquário na Itália, foi preso. A Mona Lisa foi recuperada em novembro de 1913 e reexposta em janeiro de 1914. Perugia foi condenado a 1 ano e 3 meses de prisão, mas a pena foi reduzida com o início da Primeira Guerra Mundial.
Na Itália, ele virou um herói nacional. Anos depois, em 1923, voltou ao Louvre com sua esposa. Passou diante da Mona Lisa menos a mesma pintura que um dia escondera debaixo do fogão. Picasso não roubou a Mona Lisa, mas o episódio mostrou como boatos e preconceitos podem quase destruir um gênio. A imprensa o transformou em vilão, a polícia o tratou como criminoso, e ele perdeu um dos amigos mais próximos por causa do medo. A Mona Lisa, porém, sobreviveu e ganhou a fama que tem até hoje. O roubo de 1911 foi, paradoxalmente, o que a tornou a pintura mais conhecida do mundo. Afinal, às vezes os grandes escândalos não são sobre o crime, mas sobre quem escolhemos culpar. Obrigado por assistir. Se você gostou de desvendar esse mistério da história da arte, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. 8. Approxima